Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à segunda parte da leitura aí, de um texto aí da leitura de Cabo Frio, parte 2, portuguesa, tudo bem? Então, aí se preparando aí para o concurso da história de Cabo Frio, eu estou fazendo junto com vocês aí a leitura, de um texto aí do que é uma referência do que a banca está cobrando de vocês aí. E aí depois a gente, ao final da leitura dessas aulas, nós vamos fazer questões comentadas, tá? Dentro do que a banca possa propor para vocês. Tudo bem? Então vamos começar aqui, olha. Essa é a parte número 2. Quem perdeu a primeira parte é só procurar aí no YouTube que está aí disponível a primeira parte. Tudo bem? Então vamos continuando aqui, olha. Então, na ocasião, muitos franceses desertaram e, após sangrentos embates, os tamoios foram vencidos, tá? Então, ali os franceses querendo tomar a terras, aquelas lutas todas, né? Os tamoios conseguiram vencer e conseguiu aí recuperar as terras ali. Salema chegou a matar mais de 2.000 índios e escravizar mais de 4.000 deles. Muito triste, né, pessoal? A pessoa invade a sua terra e mata essa quantidade de pessoas aí. É uma luta, né? Aquela ganância por ter terra, por ganhar espaço ali, né? Então, outros números apontaram para a quantidade incontável de mortos e cifras de 8 a 10.000 tamoios escravizados. Então, pessoal, é muita gente que morreu nessas lutas e batalhas para continuar a ter posse e para defender, no caso ali, os índios defendendo o que era seus, né? Então, Salema dividiu as famílias indígenas, enviando uns para São Vicente e outros para o Rio de Janeiro. Essa é muito triste, né, pessoal, essa parte. A pessoa invade e tem aquelas guerras e morre muita gente, né? E não tem nem como a gente comentar. Além disso, a região continuou enfrentando saques e contrabando, principalmente por corsários e aventureiros europeus. O povoado do tempo de João Braga não teve grande crescimento, até mesmo pela inércia do governo geral quanto a forma que ele fazia para a ocupação de novas terras nessa região. Então, começando aqui, depois a gente vai lá na bibliografia do concurso que a gente está lendo, ele foi dividido em períodos. Aí nós vamos ter agora 1600, depois 1700, 1800, aí nós vamos ver os pontos principais e vamos aplicar isso tudo dentro de questões contextualizadas. Tem até algumas, pessoal, já lá no Google Sala de Aula, que a gente fez específico só para a história de Cabo Frio, tudo bem? Então, no início de 1600, Constantino Menelau, governador do Rio de Janeiro, recebeu ordens do rei Filipe para expulsar ingleses e holandeses que aportavam no litoral de Cabo Frio. Então, construir uma fortaleza e criar um povoado para evitar as investidas e defender o seu território. Então, ele colocou pessoas que ficassem ali vigiando e todos os ingleses e holandeses que chegassem no litoral ali, ele expulsava esse pessoal, os europeus e holandeses, né? Então, ele colocou pessoas vigiando ali. Após a expulsão dos invasores, foi criada a cidade de Santa Helena em 1615, isso já ia em 1615, e construído o Forte de Santo Inácio no lugar da Casa de Pedra. Ela foi edificada pelos franceses no século XVI, onde posteriormente os ingleses haviam se alojado ali para pegar terras, né? A cidade de Santa Helena, pessoal, foi instalada no ano seguinte, na data de 15 de agosto de 1616. Aí quando ela passou a se denominar Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio,
No mesmo ano, o capitão Mor Estevão Gomes transferiu o sítio da povoação original para o atual bairro da Passagem e deu início à construção da igreja matriz de Nossa Senhora da Assunção e do Forte São Mateus, visto que a fortificação de Santo Inácio foi considerada vulnerável pelas autoridades do Rio de Janeiro. Então, pessoal, com o propósito de assegurar o povoado do território e consolidar a posse das terras ali, o que Capitão Mor fez? Fez várias concessões de terras de grandes extensões, sesmarias. Então, o que é isso, sesmarias? E se o concurso pedir isso na prova, o que vocês podem estar respondendo sobre as sesmarias? Tinha muitas terras abandonadas. Então, essas terras abandonadas eram doadas para que poderiam ali ser povoadas, tá, pessoal? Então, sesmarias é isso, são aquelas terras, né, que eram abandonadas e o rei doava ela para as pessoas que tivessem interesse de povoar, morar naquelas terras ali. Então, extensões sesmárias a particulares e também a ordens religiosas, sendo a maior parte em áreas do interior, visando a instalação de empreendimentos agrícolas. Então ele doava essas terras paradas para agrícolas, para a construção de igrejas, para ser povoado. Então era isso. As terras doadas a particulares foram depois, em sua maioria delas, desmembradas, né? Então elas foram separadas, dando origem a várias propriedades. Foram divididas e cada pessoa ali era responsável pela sua propriedade ali. Quando em as ordens religiosas, tem-se que os jesuítas receberam duas sesmarias, né? Receberam duas ordens para receber algumas terras que estavam ali abandonadas. Na primeira, elas fundaram hoje, que era chamado município de São Pedro, foi doada uma terra ali para os jesuítas, que hoje é chamado de São Pedro, e da aldeia um aldeamento com mais de 500 índios vindos da capitania, vindo do Espírito Santo. Agora, na segunda sesmaria, na segunda doação de terras, né, que a gente pode dizer assim, né, terras que estavam ali abandonadas, ela foi edificada a fazenda Campos Novos, no ano de 1630, na região do atual, que a gente chama ali distrito de Cabo Frio, né, os Tamoios. E lá em 1664, os beneditos receberam uma sesmaria urbana que deu origem ao atual bairro de São Bento. Em 1629 foi criada a Capitania Real de Cabo Frio, que era uma limitação do norte com o rio Paraíba, do sul e do sudeste de Cabo da Ponta Negra até o rio Itabopoana. Esse marco era uma divisão que foi transferido em 1731 para o campo de Santana de Macaé, e o território de longa extensão abrangia áreas onde posteriormente surgiram vários municípios da região. Em 1631, pessoal, os portugueses decretaram o estanque do sal. O estanque do sal. O que era esse estanque do sal? Era a proibição da extração e do comércio do sal. Tá? Não podia nem retirar o sal do mar e não podia nem vender. Ainda que para o consumo próprio, essas atividades passaram a constituir um monopólio da coroa. E a partir de 1660, um novo centro urbano passou a ser edificado junto à atual Praça do Porto Rocha. O bairro da Passagem permaneceu como local de moradia e ponto de embarque e desembarque de mercadorias e pessoas que atravessavam o canal do Itajuru. Entre ali os anos de 1661 e 1662, pessoal, foi erguido na rua Érico Coelho o primeiro prédio da Câmara Municipal, onde funcionava também a cadeia pública e a sala de audiências do juiz.
Um alvará de 1678 criou o Distrito de Cabo Frio, sendo tal categoria confirmada pelos Decretos Estaduais número 1, de 8 de maio de 1 a 3 de junho de 1892. Vale dizer que, em meio desses decretos, também se deu a criação do distrito de Araçá, que foi anexado a Cabo Frio. Então, pessoal, nós estamos aqui fazendo uma leitura da história de Cabo Frio e essa leitura está sendo retirada aí da fonte de um documento que está juntamente com o edital lá no site do IBAN, tá? Um grande abraço para todos vocês, bons estudos e aguardo vocês aí na parte 3 para a gente continuar a leitura da história de Cabo Frio e para a gente fazer algumas questões para vocês treinarem, para vocês gabaritarem sobre este assunto. Um grande abraço e aguardo vocês aí na parte 3. Até mais, pessoal!